Olá, meu nome é Daniele, eu sou professora estagiária, faço curso de Ciências Biológicas da Unidade de Mundo Novo, na UEMS, e hoje eu vim falar com vocês sobre o grupo dos miriápodes. Os miriápodes, eles são um grupo que se encontra no filo dos artrópodes, tá? E os miriápodes são divididos em duas classes, os quelópodes e diplópodes. Classe quelópoda e diplópoda, tá? Na classe quelópoda, os representantes são as centopeias, ou também chamada de lacraias. E na classe diplópoda, os representantes são o piolho de cobra, ou também chamado de emboás, tá bom? Aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui nós temos o exemplo dos quelópodes, que é centopeia, né? Uma centopeia. E aqui nós temos o exemplo dos diplópodes, que é um piolho de cobra. Falando das características gerais desse grupo, das características que tem entre tanto os diplópodes quanto os quelópodes, é que eles têm um corpo alongado, possuem muitas pernas e também um par de antenas, tá bom? Aqui, ó, olhando aqui a centopeia, que é do grupo dos quelópodes, e o piolho de cobra, que é do grupo dos diplópodes, você pode observar que os dois possuem um corpo alongado, os dois possuem aqui, ó, várias pernas e aqui também várias patinhas. E também os dois possuem aqui, ó, duas anteninhas, um par de antenas e aqui também. Falando especificamente dos quelópodes, que nesse vídeo a gente vai falar especificamente dos quelópodes. No próximo vídeo vai ser abordado com mais detalhes sobre os diplópodes. Então, falando especificamente dos quelópodes, da classe Quelópoda, nós temos cerca de 3.000 espécies conhecidas desse grupo, tá bom? O número de segmentos ele vai variar de alguns poucos, de 15, até o máximo de 177 segmentos. Então, cada um desse aqui, cada separaçãozinha é um segmento. O corpo dos quelópodos, ele é separado em cabeça e tronco. Nós conseguimos observar aqui nessa imagem, que é um esquema do corpo, da estrutura corporal dos quelópodes, nós conseguimos observar, como eu falei aqui, essa região aqui da cabeça e essa região do tronco, tá bom? Como eu falei aqui, ó, os segmentos, cada repartiçãozinha dessa aqui é um segmento. Cada segmento, ele vai conter um par de pernas, tá? Fora os segmentos anteriores, tá? O segmento anterior, que ele vai ser... Ele vai ser modificado, o segmento anterior, que é da cabeça, ele vai ser modificado em garras com veneno, as chamadas forcípulas, tá? Aqui nós temos uma forcípula, aqui outra. Então, essas forcípulas seriam o primeiro segmento que foi alterado em garra de veneno e que não possui um par de pernas. E os segmentos finais também não possuem um par de pernas. Eles, na verdade, são uma garra, como se fosse uma garra, onde quando o animal for predar, quando ele for capturar a sua presa, ele vai utilizar essa garra para segurá-la ou em outros momentos que ele precisar da garra para segurar em alguma coisa, ele vai utilizá-la. Mas é importante saber que aqui nessas garras posteriores, no final do corpo do animal, não possui veneno, tá bom? O único local que vai possuir veneno são nas forcípulas, que é lá na cabeça do animal. Aqui nós podemos ver com mais detalhes as forcípulas, aqui ó,
a forcípula e aqui a outra forcípula, que fica logo aqui na cabeça. Aqui são restantes do aparato bucal dos quilópodes, tá? Mandíbula, maxila e todas as outras estruturas que fazem parte na trituração ali, na alimentação do animal. Então, os quilópodes, falando algumas características gerais dele, é que ele possui um par de olhos, só que, na verdade, a gente observa aqui, ó, essas duas estruturas que seriam um par de olho, mas eles são, na verdade, um grupo de ocelos. O que seriam esse grupo de ocelos? São estruturas sensoriais que vai fazer com que o animal perceba, tenha uma percepção do ambiente. Então, ele vai conseguir observar se tem algum predador, perto, alguma presa perto. Então, a partir desse grupo de ocelos que está aqui para a gente ver como se fosse um olho, mas não é um olho como o nosso, a partir dessa estrutura que o animal vai conseguir perceber o que tem aí no ambiente em volta dele. A respiração dos quilópodes é traqueal, ou seja, através de traqueias, né? Eles podem ser tanto ovíparos quanto vivíparos. Ovíparos, quando a fêmea ela liberar os ovos, né? Aí os ovos, ela vai ter um cuidado ali com os ovos e depois vai eclodir no jovem, tá? No filhote. Ou então vivíparo, quando o feto ele vai se desenvolver completamente dentro do corpo da mamãe, dentro do corpo da fêmea, né? E aí, depois é liberado já o filhote sem estar dentro de um ovo. E, além disso, os quilópodes, eles vivem em locais úmidos, tanto em troncos, casca de árvores e pedras. Isso na natureza, mas também a gente consegue observar nas cidades que eles gostam de ficar em ralos. Então, locais úmidos são os locais que eles mais gostam. Falando então da nutrição dos quilópodes. Os quilópodes, eles são carnívoros. Eles podem se alimentar tanto de minhocas, baratas, outros insetos, como também de rãs, cobras, entre outros animais maiores, ratos, né? Então, aqui você consegue observar nessa imagem uma centopeia se alimentando provavelmente de uma barata. Então, ela aqui ó, já está rasgando aqui o corpo da barata e está se alimentando. Uma grande importância, até uma importância ecológica desse animal, além de que, né, como qualquer outro ser vivo, ele faz parte ali do ecossistema, ele tem o seu papel no ecossistema, então ele tem importância, né? Por exemplo, na cadeia trófica, esse animal, ele vai se alimentar de algum animal, outro animal vai se alimentar dele, então ele vai servir de nutriente para outro animal também. Então ele tem um papel muito importante na cadeia trófica, no ecossistema, né? Mas nós também temos uma importância ecológica através de um controle de pragas. Então, esse animal, como eu falei, como ele se alimenta de insetos, baratas, né, minhocas, se alimenta de rãs, cobras, ratos. Então, esses animais que a gente percebe que são pragas nas cidades, na verdade pragas, mas se a gente for ver realmente, esses animais são considerados pragas porque eles se reproduzem muito. Por que eles se reproduzem muito? Porque nós damos ambiente para esses animais, nós damos recursos para esses animais. Então, eles veem que tem um ambiente favorável para eles, eles vão se reproduzir bastante. Se nós tivéssemos cuidado de não dar o ambiente, dar os recursos necessários para eles, eles não se tornariam praga. As baratas não iam ser pragas, os ratos não iam ser pragas. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Mas a gente observa que não tem. Então, tem esses animais que são considerados pragas e os quilópodes, as centopeias, lacraias, são muito importantes, porque como eles se alimentam desses animais, então diminui a quantidade de indivíduos desses grupos, que são considerados pragas. Aqui nós temos uma imagem que eu tirei de um site
de uma reportagem da BBC News de 2017. Até depois eu vou deixar referência para vocês, se vocês quiserem ver, que é uma reportagem muito interessante, que fala de algumas curiosidades sobre a alimentação das aranhas e também dos quilópodes que nós estamos vendo, né? Aqui você consegue observar uma centopeia se alimentando de um morcego. Aqui ela já abriu aqui a pele do morcego e já está aqui se alimentando das estruturas interiores do morcego. Outra informação importante que você vê lá na BBC, nesse mesmo site, é que essa serpente aqui, pode observar, ela tá aqui e tem uma centopeia saindo de dentro dela. Por que aconteceu isso? O que ocorreu? A serpente, ela se alimentou dessa centopeia, só que a centopeia entrou dentro do corpo da serpente viva ainda, né? Porque normalmente é viva mesmo. E aí, quando ela entrou viva, ela começou a se alimentar dos órgãos interiores da serpente até que ela morreu. E tentando sair, ela rasgou o tecido aqui da serpente para tentar sair. Mesmo assim, acabou morrendo, né? Mas para vocês verem como esse grupo dos quilópodes são mesmo carnívoros. Se alimentam mesmo de organismos de animais maiores, como uma serpente. Aqui nós vamos ver um vídeo que vai mostrar exatamente uma centopeia agarrada num sapo, né? Ela provavelmente estava com as suas forcípulas, com as suas garras com veneno aderidas no sapo e ela tenta liberar seu veneno para matar o sapo, para depois se alimentar. Então, nesse vídeo a gente vai conseguir ver exatamente isso. Então, pessoal, como vocês podem ver naquele vídeo, realmente a centopeia, ela se alimenta não só de animais pequenos, como baratas, né? Mas também de animais maiores, como sapo, uma serpente. Falando então da reprodução dos quilópodes, os quilópodes eles têm sexo separado, ou seja, tem a fêmea e tem o macho. Os jovens eles são normalmente semelhantes aos adultos. Eles incubam seus ovos em grupos de 15 ovos ou mais, tá? Vocês podem observar nessa figura uma centopeia envolvendo aqui diversos ovos, né?
Elas podem cuidar dos ovos de diversas maneiras. Por exemplo, elas podem depositar os seus ovos na madeira em decomposição, cavidades ocas ou no solo, ou então se enrolar, como está nessa foto aqui, se enrolar em voltas dos ovos até eclodir e dispersar os jovens. Nessa imagem, vocês conseguem ver aqui os jovens, né? Os filhotes, eles estão aqui em volta da centopeia. Pode observar que são parecidos com os adultos, né? A coloração é bem clarinha, mas a forma deles já é um mini adulto já. Então, pessoal, aqui são as referências, tá? Do meu trabalho. Inicialmente, eu coloquei aqui a referência do livro de Biologia Mabs e Marta do segundo ano, que vocês estavam utilizando antes da pandemia e com certeza estão utilizando. A segunda referência é daquele site que eu falei para vocês, que tem umas curiosidades sobre a alimentação das centopeias e também das aranhas. É muito interessante se alguém quiser ver. A terceira referência é a terceira. E a quinta referência são de livros muito bons, bem completos. Na verdade, eu usei na minha graduação, agora na minha graduação, são muito bons. A quarta referência é sobre a importância ecológica dos quilópodes, se vocês quiserem ver, é um site muito interessante também. E a última referência é do vídeo do YouTube do sapo versus a centopeia, que eu passei para vocês. Se vocês quiserem rever, é só colocar lá no site, lá no YouTube, sapo versus centopeia, ou então colocar esse link aí que vocês conseguem observar, tá bom? Muito obrigada!